Levítico 14, versículo 33. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. Examinará a praga, versículo 37, se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas, e parecem mais fundas que a parede. Então o sacerdote sairá da casa e cerrará por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote, examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lance fora da cidade no lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade. Depois tomarão umas outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. E se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancada as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote examinará se a praga se estiver estendida na casa, há nela lepra maligna, está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras, a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Amém? Irmãos, é um texto interessante, e você pode estar até perguntando o que seria isso para mim. Nessa campanha que foi ministrada aqui, nós começamos a falar sobre o significado do jugo, o que o jugo traz para a nossa vida. O jugo é como se fosse um domínio espiritual sobre nós. É como se aquela pessoa carregasse um peso na sua vida. Pessoas que são dominadas por alguma coisa. Jugo é o que o animal usava na época para arar uma terra. E esse jugo então significa dominado por alguém. E há pessoas que são dominadas por alguma coisa. São dominadas por emoções, são dominadas por pensamentos, são dominadas por coisas na vida emocional. São pessoas que estão dominadas por passado e carregam na sua vida este peso, que isso tem atrapalhado muitas pessoas de avançar, e ela só anda em círculo, ela não consegue seguir em frente. E todas as pessoas que assim carregam o jugo, qualquer problema que ali acontece a ela é dominada por esse problema, ela é dominada por esta situação. Preste bem atenção, que eu estou fazendo somente aqui um resumo do que foi ministrado. Pode ser que alguém aqui não estava aqui. Essa carga, ela escraviza, esta carga deixa pessoas oprimidas. Lembrando que Jesus, ele veio para libertar o cativo e o oprimido. Cativo é cativeiro. Quem está no cativeiro é uma pessoa que está com um problema terrível espiritual. Oprimido é uma opressão. Pode ser que muitas vezes você acorda, você levanta, durante o dia você sente uma opressão na sua vida, você sente uma coisa estranha
mas opressão é uma coisa e possessão é outra. E Jesus disse: eu vim para libertar os dois, o que está no cativeiro e o que está sendo oprimido por Satanás. E muitas vezes Satanás tenta te oprimir por uma situação adversa, por algo que veio contra você, uma notícia que veio tentando tirar suas forças. Você começa a sentir aquela opressão, e muitas vezes a opressão vem e tenta tirar a nossa força, e isso muitas vezes começa a se tornar um jugo na tua vida, e este jugo te impede de levantar a cabeça, te impede de olhar para cima. Pessoas que têm jugo são aquelas pessoas que são muito pessimistas, ela só olha para baixo, ela não consegue olhar olho no olho. Sempre quando eu vou conversar com alguém, eu tenho como de costume olhar nos olhos da pessoa. E geralmente pessoas que conversam às vezes conosco e não olham nos nossos olhos, você pode ter certeza que esta pessoa, ela está oprimida, ou ela está em um cativeiro. E a ideia desta campanha é para que esta pessoa, ela seja totalmente livre disso. Fala assim: eu creio na palavra do Senhor. E nesta que nós estamos vivendo, nesta opressão, vivendo neste cativeiro, ou vivendo debaixo de um jugo, Satanás impiedosamente, ele tenta destruir a nossa vida, usando, sabe o que? O teu sentimento, as suas emoções, o seu pensamento. São pessoas que são escravizadas por pensamento. Muitos são derrotados pelo que pensam. Muitos são derrotados por aquilo que estão sentindo. E nós temos um arqui-inimigo que ele quer nos destruir, ele quer nos matar, ele quer nos roubar. Fique atento. Pessoas que vivem debaixo de jugo são pessoas que não têm visão do futuro, são pessoas que não conseguem enxergar além do alcance. O que é enxergar além do alcance? É a fé. A fé não faz nós enxergarmos o hoje, a nossa fé faz enxergar o amanhã. Mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não sei o que vai ser, mas a nossa fé nos faz enxergar além do alcance. Faz a fé, fala comigo, a fé me faz enxergar além do alcance. Nós temos que tomar cuidado do que falamos. Muitas vezes o que nós falamos, nós estamos declarando o que vai ser a nossa vida, porque o próprio Deus fala: eu vou dar um fim para você, o qual você deseja. Qual é o futuro? Qual é o fim que eu desejo para a minha vida? Qual é o amanhã que eu desejo? E muitas vezes falamos de coisas que nós não queremos, falamos de coisas que nós não queremos viver, mas acabamos falando. E o que falamos tem poder no mundo espiritual. Pessoas que vivem debaixo desse jugo, de uma opressão, ou está no cativeiro, são pessoas que da sua boca não saem palavras de bênção. E o próprio Deus, ele promete em Isaías: aquele que abençoar a si mesmo em nome do Senhor, ele mesmo te abençoará. Então eu não preciso receber uma bênção diretamente de um pastor. Eu mesmo posso abençoar a minha vida. É claro, é muito bom nós abençoarmos. E aquela palavra que muitos pais tinham antes, um costume, eu tenho ainda, que Deus te abençoe, veio do Salmo 128. Salmo 128, se você ver lá, ali está sendo liberado o Salmo 128. Como que vai ser teus netos, teus filhos, tua família? Uma bênção do Senhor. Amém, queridos? Posso ouvir amém? Quem está entendendo aqui, dá um glória aí. Agora veja bem, pessoas que estão debaixo de jugo, não têm muita vontade da sua vida, de futuro, de coisas melhores. E pessoas que são dominadas por isso, eu tenho que entender uma coisa: o diabo, ele gosta de lugar onde tem destruição. Ele gosta de lugar onde tem destruição
e bagunça. Lugar bagunçado, lugar que não tem organização, porque o nosso Deus é um Deus organizado. Porque que Jesus, quando ressuscitou, o lenço que estava sobre a sua cabeça estava à beira do lugar onde ele foi colocado, dobrado. Então Jesus está dizendo assim que ele é um Deus organizado. E em Apocalipse 18:2 nos dá a entender como que o diabo gosta de bagunça. Lugar desorganizado é lugar onde tem destruição, brigas, guerras, xingamentos, sobre lugares que estão debaixo de uma opressão ou estão num cativeiro. Olha o que diz aqui: então exclamou com potente voz dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Preste bem atenção: caiu, caiu, foi destruído, lugar de destruição. Aonde foi habitar? Demônios. Grite bem alto para o inferno ouvir e o mundo espiritual ouvir, porque a Bíblia diz que o que eu ligar aqui na terra será ligado no céu. Levanta as suas mãos e fala assim: na minha casa, na minha família, a bênção do Senhor. Aleluia. Lugares, então presta atenção, esse caiu Babilônia é um lugar que estava debaixo de maldição, um lugar debaixo de um jugo, um lugar debaixo aonde só tem palavras de maldição, de brigas, de palavras duras, e também de bagunça. Tem gente que gosta de uma bagunça. E o diabo gosta de lugar bagunçado, lugar onde tem lixo, lugar onde não tem ordem. Só que Deus trouxe aqui hoje para dizer: vou botar tudo em ordem na tua vida, vou colocar tudo em ordem na sua casa. E nós temos que tomar muito cuidado. Uma das coisas que também é jugo na nossa vida são certos tipos de objetos que ganhamos. Objetos afros, objetos que têm símbolos pagãos. Tomar cuidado com festas pagãs. Nós somos o crente da alegria, mas tem lugares que eu e você não podemos participar. E nós temos que tomar cuidado com símbolos, com festas pagãs que não é de Deus. E nós temos que aprender a ter discernimento espiritual e entender o que é para nós bênção e não é. O que é para nós bênção não é para o nosso lar. De repente, a bispa, quando ela não tinha conhecido Jesus, ela tinha costume de ter vários objetos em casa, objetos malignos, mas ela gostava, ela achava interessante, né? Eu já tinha alguns livros, algumas coisas malignas dentro de casa, não é? Eu tinha muita coisa que eu não sabia, não tinha entendimento, achava normal. Músicas, tem músicas que são pagãs, são músicas malignas, são músicas que são inspiradas por demônios, não são inspiradas por Deus. Música que os meus ouvidos possam ouvir são totalmente inspiradas pelo Espírito Santo. Não é porque eu sou crente, não é porque eu sou pastor, é porque eu tenho que entender que quando Deus expulsou o diabo lá do céu, mandou ele embora com os seus símbolos, que são o quê? Seus instrumentos. Então, isso dá a entender que o diabo entendia de música, ele sabia o que era música. Então, o que ele está tentando fazer? Distorcer aquilo que é adoração a Deus. E muitos acabam adorando o diabo sem perceber. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Se o inimigo, Deus expulsou ele com todo o seu instrumento que ele tinha, que ele era, como querubim, como ele regia a adoração a Deus no céu, e foi expulso, ele levou com ele o que ele sabia, adoração. Então ele pegou aquela adoração, transformou para quem? Para ele.
Então nós cristãos temos que aprender uma coisa: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não precisa que alguém fique para você falando pode, não pode, pode, não pode. Ah, eu não faço, eu não posso porque eu sou crente. Não, é porque você se converteu. E você está entendendo que Jesus te libertou de um cativeiro. Posso ouvir alguém na igreja? Então às vezes tem coisa na sua casa, objetos, alguma coisa, não é para você ungir objeto. Ninguém unge objeto. Objeto não se unge. Ah, eu vou ungir para quebrar. Não, você não vai ungir para quebrar. Você vai jogar fora, você não presta. Acabou. Nós temos que tomar um cuidado que existe... que não dá para fazer isso agora. Mas existem muitos filmes e muitas figuras que têm mensagens que nós chamamos de mensagens subliminares. Que são mensagens que, ao olho nu assim, você acha que é normal. Mas tem ocultismo, tem alguma coisa escondida ali. E o que o Senhor, Ele quer nos ensinar aqui é nos livrar e nos tirar de todo engano maligno. Posso ouvir amém na igreja? Quem está entendendo aqui? Fala assim, estou entendendo. Quem tem filho aqui, levanta a sua mão. Fala assim, meu filho é herança do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com os pequenos. São brinquedos, né, que tem realmente, são malignos, né, que não servem para os nossos filhos. Filmes, séries, o que entra, o que vem pelo monitor ou por um celular, ele entra para dentro de casa. Ah, não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. Nós temos que aprender. Nós temos que tomar muito cuidado. E nem uma vez perguntaram para mim assim: se alguém ainda acredita, não se ofenda que eu vou falar. Mas me perguntaram, qual é o teu signo? Eu falei, Jesus Cristo. Eu não tenho signo, eu tenho Jesus na minha vida. Eu não preciso consultar alguma coisa, uma revista, para saber o que vai ser. Ah, você que é isso. Me perguntaram, que dia que você nasceu? Eu falei, nasci em janeiro. Nossa, você é tal. Eu falei, não, eu sou de Jesus hoje. Hoje eu sou de Jesus. Vamos mudar esse assunto. Não vamos entrar em discussão aqui não. E é uma besteira, eu vou assim orientar aqui, é você discutir por aí. Ficar perdendo tempo. Se uma pessoa chega para você e fala assim, eu quero saber tudo sobre isso, então você está sendo autorizado para falar. Mas você bater boca, religião é besteira. Jesus não bateu boca com uma samaritana, em João capítulo 4. Ele simplesmente entrou em Samaria, por quê? Porque havia um monte ali, que era onde ficava Sicar, que outrora foi comprado por Jacó, esse monte. E esse monte se transformou em um monte de adoração. Só que os samaritanos eram uma mistura com o povo gentil com o povo judeu. Então se tomou o samaritano, um povo pagão. E aquele altar que era para ser usado em Sicar para adoração, estava sendo usado para outro propósito, não era mais para adorar a Deus. Então Jesus ele entrou aonde? Em Sicar, Samaria. Por quê? Porque aonde havia sido quebrado o altar, Jesus estava entrando para restaurar o altar quebrado. E ia voltar a ter adoração naquela terra. Porque quando aquela mulher se converteu, se tornou uma grande evangelista do Senhor. Então aquele altar que eles pensavam que era para adorar outros deuses, passou a ser o altar realmente para adorar o Deus vivo. Então Deus está entrando na tua casa nesta noite, está entrando na tua Sicar, na sua Samaria, para restaurar o altar quebrado. Vai ter adoração na tua casa, vai ter adoração no teu lar, vai ter louvor na tua casa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O povo está bem animado. Nós temos que tomar cuidado. Julgo são trazer amuletos, que Deus não aprova. Não há aprovação sobre isso. E aqui nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes colocamos coisas que não é aprovado pelo nosso Senhor. Lá em Isaías
3,18 fala sobre um símbolo de uma lua crescente. E esse símbolo da lua crescente é para usar, naquela época, para maus espíritos. E Deus não aprova. Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho que perguntar para o Espírito de Deus. É Ele que tem que dizer para mim: Senhor, traz paz no meu coração. Né? Até mesmo o tipo de festas que fazemos dentro de casa, para não trazer problema sério. Eu falei na outra semana, antes do pastor Ordilei Rangel estar aqui, eu falei sobre libertação de crianças. Nós chamamos todas as crianças que estavam aqui no altar para ungir as crianças, para declarar a bênção do Senhor na criança. Eu estou vendo aqui a Rebequinha, daqui a pouco vai nascer a herança dela. E eu estou vendo ela com a mão no ventre. E realmente, isso é muito importante, que tudo numa criança, ela não começa depois que cresce, ela começa quando está no ventre da mãe. Ela sente tudo, ela absorve tudo, a mente dela absorve tudo. Ela nasce já recebendo aquilo, às vezes do pai, xingando, a mãe, brigando, enfim. Nós temos que entender que toda criança tem que ter uma cobertura espiritual. Então aprenda uma coisa: seja aquela pessoa que seja cobertura espiritual das heranças da sua casa. Amém? Seja de qualquer momento, ore. Porque existe na psicologia fala que existe uma memória chamada memória inconsciente. Essa memória inconsciente é onde está o perigo. É onde fica gravado todas as coisas que ela passou. Quando ela era criança, ela gravou. Ela pode não lembrar. Você lembra de coisas quando você tinha 5 anos, bispo? Faz tempo, né? Meu Deus, quantos anos já faz isso, né? Faz uns 60 e tantos anos atrás. Mas você lembra quando você tinha 5 anos? Não. Mas eu já era doidinho já, né? Do jeito que o senhor é doido hoje, já era doido quando criança. Imagina quando era criança, então. Né? Você lembra, Mari? Quando você tinha 2 anos de idade? Não. Já era grande. Grande. Você lembra, gente? Vocês lembram quando vocês eram criancinhas, 5 anos de idade? Tem coisa que você vai lembrar. Ai, eu lembro que uma coisa eu lembro. Eu lembro que quando eu era criança, mas eu gostava muito do Robin Hood. E eu quis brincar de Robin Hood com o meu irmão. Aí eu fui lá, peguei uma vareta, fiz ponta nela, transformei numa flecha, fiz um arco, falei, fica encostado na parede. Botei uma maçã na cabeça dele. Ele falou assim: Marcelo, eu vou acertar a flecha na maçã. Você não vai acertar na minha testa. Claro que não, eu sou Robin Hood. Ele tinha 6 anos de idade. Eu peguei, mirei, e eu não lembro o que eu falei na hora, mas eu fiz, pá! Gente, acertou a maçã no meio da testa do meu irmão. A flecha ficou pendurada na testa dele aqui assim, ó. Ele começou a gritar: ai, 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 ai. Daqui a pouco a minha mãe sai com a vassoura atrás de mim. Para onde eu fui parar? Embaixo da cama. O Robin Hood foi para baixo da cama. Então tem algumas coisas que nós lembramos, né? Eu lembro que quando fui vir pescar em São Silvestre, eu era criança, mas não criança de 5 anos, mas já era um pouquinho maior. Eu fui pescar, gostava de pescar. Só que aquele dia minha mãe ficou atrás de mim. E eu peguei a varinha e... Aí eu puxei. É só escutei atrás. Ai! A hora que eu vi o anzol, entrou dentro do nariz da minha mãe e saiu para fora. Pesquei o nariz da minha mãe. Larguei a vara de pescar pendurada no nariz dela e ó, corri para o meio do mato esconder. Vocês estão imaginando, né?
Graças a Deus eu não apanhei porque deu tempo de correr. Mas presta atenção, tudo que nós falamos, seja uma coisa positiva ou negativa dentro de casa, a criança, ela absorve. E o Senhor também está quebrando todo o jugo em toda a herança que Deus entregou na tua vida, se assim está. E agora eu vou partir para o final. Aqui vocês podem ver que o Senhor, Ele fala para Moisés: vocês vão chegar numa nova terra, e tem casas construídas lá já. Só que naquela época, os moradores daquela terra, daquela cidade, quando eles sabiam que ia ser atacados, eles pegavam seus objetos, eles escondiam na parede, e eles passavam argamassa, para que os objetos dele, as suas pratas, seus ouro e tudo mais, não fosse achado. E quando eles souberam que Israel estava chegando, eles pegaram tudo que eles tinham de objetos consagrados que eles tinham, eles esconderam na parede. Então quem entrasse na casa não via, não sabia que tinha. Existem coisas que às vezes você não vai saber, mas Deus vai te mostrar. Então quando chegou lá, Deus falou assim: olha, eu vou mandar uma lepra naquela casa. Lepra, aqui que está dizendo, é mofo. Sabe aquele mofo que dá na parede? Quando a casa é muito úmida, então brota aquele mofo, aquele bolor, aquela coisa preta na parede, esverdeado. Isso é a lepra que Deus está dizendo aqui. Só que Deus está dizendo assim: olha, você não vai passar pano úmido na parede, porque você pode dizer, mas hoje eu tenho produto que tira isso da parede. Mas Deus está mostrando aqui, olha, quando você vê o sinal da mancha, é para raspar, é para começar a raspar, é para começar a tirar, porque tem lepra nesta casa. Chama o sacerdote, porque é o sacerdote que vai dizer, tem ou não tem. Se ele diz tem lepra na casa, arranca todos os móveis da casa, tudo que está lá dentro, para que não seja contaminado. Olha que coisa interessante, uma lepra na parede podia contaminar tudo aquilo que estava lá dentro daquela casa, que era do povo dele, povo de Deus. Se aquela raspagem que fizesse não adiantasse, era para quebrar a argamassa. Se não resolvesse quebrando, era para demolir a casa e fazer outra. Deus não queria que eles tivessem nada oculto na casa deles. Deus não queria que eles carregassem nenhum jugo dentro do lar, nem no meio da família. Deus não queria um ponto de lepra dentro da casa. E é assim que o Senhor vai nos ordenar nesta noite. Não vai ter uma lepra dentro da sua casa. Nada que tiver escondido vai ficar lá dentro. Tudo que tiver oculto, Deus vai trazer a revelação. Tudo aquilo que está tentando manchar a tua família, Deus fala assim: eu vou mandar o sacerdote lá hoje, Jesus Cristo, e vai arrancar toda esta lepra maligna que trouxe essa confusão na tua casa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Agora veja, quem era a primeira pessoa que identificava a mancha? O chefe da casa. Olha a participação do homem. Olha o homem dentro da casa. Não como ser autoritário, mas entender a participação como sacerdote do lar. Vale lembrar um momento que Davi, quero abrir um parênteses, em 1 Samuel capítulo 30, quando ele chega à sua terra chamada Ziclac, ele vê lá tudo saqueado, levou esposa, levou filhos, e diz a Bíblia que todos começaram a chorar e ameaçaram apedrejar Davi. Mas choraram tanto até perder as forças, porque eles perderam tudo. Eles ganharam uma luta lá fora, uma guerra lá fora, mas perderam uma guerra dentro de casa. Assim acontece com muita gente. Tem gente que ganha tanta coisa lá fora, é tão valente lá fora, trabalha, ganha dinheiro, é um bom profissional, é um exemplo, mas quando chega em casa perde. Quando chega em casa, o inimigo vence. Davi, ele fez algo interessante, o que falta muito na nossa vida. Davi, enquanto o pessoal ameaçava atacar pedra nele,
diz a Bíblia que ele pegou uma estola sacerdotal. Sabe o que é uma estola sacerdotal? É o que se usava os sacerdotes quando eles iam orar. E nessa estola tinha 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. E essa estola e as 12 pedras ficavam no peito. Então a gente estava dizendo: estou levando minha família no peito. Eu vou orar por cada um agora. Senhor, me dá uma direção. Devo ir ou não? O Senhor vai, que eu vou entregar todos de volta na sua mão. O diabo não vai fazer festa com o que é teu. Aleluia! Porque naquela hora o diabo estava brincando. E quando o chefe da casa examinava a casa, chamava o sacerdote. E quando não resolvia, aquela limpeza que eles faziam, eles tinham que derribar a casa inteira. O que nós aqui estamos aprendendo, preste bem atenção. Todos nós que estamos aqui, seja homem ou mulher, nós somos responsáveis por surgimentos de lepra dentro de casa, se não vigiarmos. Às vezes nós queremos esconder coisas na parede, achando que ninguém vai encontrar, mas o Senhor fala: aonde tiver coisa escondida, eu vou mandar a lepra que vai aparecer. Se o diabo tentou colocar alguma coisa escondida dentro de qualquer cômodo da sua casa, Deus hoje vai arrancar hoje de lá pela força. Fala assim: obrigado, Senhor. Preste atenção. Se Deus mandasse raspar, quebrar ou demolir, então nós possamos entender, para que pudesse identificar uma lepra na casa, tinha que ser um exame na casa bem detalhado e cuidadoso. Nós não podemos entrar em casa: Senhor abençoa, amém. Não, detalhado, cuidadoso, examinar. Às vezes nós estamos tão preocupados com alguma coisa na nossa vida, nós estamos tão preocupados com coisas que temos que fazer no dia seguinte, estamos tão preocupados em conquistar, estamos tão preocupados em pagar um boleto no dia seguinte, e nós não prestamos atenção que tem algumas manchas surgindo dentro do lar. Mas eu tenho que ganhar vida, eu tenho que lutar, mas te tirar um tempo de oração na sua própria casa, não vai roubar teu tempo. Vai te tornar um vencedor dentro da sua casa. E eu quero dizer para você alguns sinais dos dias de hoje de lepra na casa. Pode ser desrespeito aos pais, desobediência, filhos que não obedecem mais os pais. Antes os filhos falavam para o pai: benção, pai. Hoje os filhos mandam o pai calar a boca. É triste quando eu vou fazer culto fúnebre, eu vejo filhos que há muito tempo nunca deram um abraço no pai, nunca fizeram um carinho, um cafuné no pai, mas fazem num caixão. Nunca deram um beijo, nunca pegaram na mão do pai, mas quando o pai está dentro de um caixão, ele vai lá fazer cafuné, pegar na mão, dar beijo, fazer carinho. Mas enquanto está vivo, não tem tempo. E o que mais está entrando hoje dentro dos lares é desobediência, perdendo-se respeito. Não há mais respeito. Isso é um sinal de lepra. É um sinal de lepra que está entrando dentro da sua casa. E Jesus te trouxe aqui hoje, que isso não pode mais continuar. Sabe qual é outro sinal de lepra dentro de casa? Falta de amor. Não é um amor filéu, que é o amor você faz, eu faço. É o amor ágape, é o amor de Cristo. É o amor que o apóstolo Paulo escreveu na carta de Coríntios. É o amor que suporta tudo. É o amor que jamais acaba. É aquele amor que não se ufana, não arde em ciúmes. Não é aquele amor que cobra para que o outro faça o que ele fez. O amor de Cristo, esse amor, ele não vê dificuldade, independente da situação. O amor de Cristo dentro de um lar é o que reina dentro daquela casa. Mas hoje muitos lares estão faltando o quê?
Amor. Só tem amor quando eu ganho um presente. Só tenho amor quando eu faço alguma coisa boa. Só tenho amor quando eu faço o que eu quero. Só amor entre o casal quando está tudo muito bem, quando as contas estão pagas. Casamento também enfrenta essa tempestade. Casamento também passa por momentos difíceis. Mas é na tempestade que nós vamos ver onde essa família está firmada. Lepra no lar, também é isso. Eu sei que muitas vezes, quando as coisas não estão muito legal, o inimigo tenta colocar um contra o outro. Tenta achar um culpado. É você, é você, é você. Não. O culpado disso tudo é o diabo, que tentou colocar lepras escondidas dentro da parede e você não viu. E Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer: hoje eu vou identificar cada ponto e levo na tua casa e vou arrancar tudo de lá. Deus muitas vezes Ele está dizendo assim: olha, mesmo que você viu tudo cair, é porque eu fiz cair para fazer tudo novo a partir de hoje da sua vida. Mas quando falta isso, palavras de bênção, sabe? Palavras, muitas vezes nós deixamos nos levar para o nosso eu, nós deixamos nos levar para o nosso velho homem, que tenta ressuscitar todo dia, que tenta vir à vida todo dia. O apóstolo Paulo fala assim: aquilo que eu queria fazer eu não faço, eu faço aquilo que eu não queria. Quantas vezes você falou assim: puxa vida, eu não devia ter feito aquilo, não devia ter falado aquilo, não devia ter feito isso, mas fez. Mas fez. Mas fez. Falamos para Deus: me dê paciência, me dê sabedoria. Mas muitos acham que Deus vai fazer isso, vai arrancar, vai abrir aqui uma tampa na tua cabeça e vai pegar assim: toma sabedoria. Aí você amanhece: nossa, como que eu estou sábio. Achamos que falar para Deus: me dê paciência. Aí Deus fala assim: tá bom, toma 1 quilo de paciência. Aí quando acontece alguma coisa que se repete lá atrás e vem de novo, aí você fala: nossa, não estou sentindo nada, porque Deus me deu paciência. Se nós formos ver a paciência de Jó, que o livro de Tiago fala, ele vai falar do agricultor. O agricultor, ele tem paciência, ele tem que esperar, ele semeia, tem que esperar o tempo de vingar ali o que ele plantou. Ele tem que ter paciência. E ele fala também, por último, da paciência de Jó. Jó teve paciência para aguentar o que ele aguentou, para viver o que ele viveu. Se você for ver Jó estava num estado terrível, que quando ele perdeu tudo, ele estava num lixão. Não era sobre a cinza do que ele perdeu, é lixão. E seus amigos começaram a rodear ele 7 dias, em silêncio. Por que eles estavam fazendo isso? Porque são muitos amigos? Não, são amigos da onça. É que esses amigos estão dizendo: Jó vai morrer, Jó já era, Jó não vai aguentar. Quantos que pensam que você não vai aguentar? Quantos que pensam que você não vai conseguir sobreviver? Mas no final, diz a Bíblia, que Deus virou o cativeiro de Jó, porque Jó suportou, Jó aguentou. E tem coisas que você está dizendo: eu não aguento. E começa a se liberar palavras dentro de casa. Tem que tomar cuidado o que se assiste, o que se vê pela televisão. Tem muitas séries que vê por aí. Não que eu estou dizendo, joga a televisão fora, nada disso. Mas nós temos que ser um sacerdote, prestar atenção que estamos assistindo. Existem mensagens malignas entrando dentro de casa, e são lepras que estão sendo colocadas. Tem gente que quer ser muito moderno. Nós não somos deste mundo. Nós não combinamos com o mundo. Nós somos de Cristo, gente. Cadê aquele povo que para levantar a bandeira e dizer: eu sou de Jesus, eu não tenho vergonha? Mas não, muitas acabam se moldando o que o mundo está oferecendo, e acabam trazendo o quê? Lepra. Outra coisa que pode trazer lepra:
amizades. Um erro que muitos casais cometem é mostrar o quarto de casa, da sua casa. Tem gente que é tão folgada que vai ver seu quarto e quer dar aquele pulo na sua cama, lembra? Deixa eu ver se a cama é boa. Se aquela pessoa estiver cheia de lepra espiritual, vai passar tudo ali. O teu quarto é teu quarto. Ninguém precisa ver teu quarto. Ninguém precisa ver a cama nova que você comprou. É para vocês dois. É para vocês deitarem e dormir. E sabe lá o quê? E sonhar. É claro que nós vamos ser ETs, pessoas, com esse eu não falo. Não, nós temos que saber. Nós temos que ser ganhadores de alma. Mas quando se trata de ambiente chamado casa, é outra coisa. Uma vez eu convidei minha família, há um tempo atrás, para ir em casa. E um dos meus irmãos falou assim: tem bebida? Eu falei: tem Coca-Cola, Guaraná, o que você quer? Ele falou assim: eu não gosto disso. Eu falei: problema teu. Não, mas você sabe que eu gosto, né? Você sabe que é. Eu falei assim: é você, eu não. Minha casa não. Ah, mas é família. Não, família aqui, ó. Eu, esposa, filhos e netos. Irmãos são parentes. Eu honro meu pai e minha mãe. Meu pai já partiu, mas minha mãe é viva. Ele chegou em casa com o negócio na mão. Foi assim: filho, esquece, some com isso daqui. Na minha casa, você está ouvindo? Não, tem louvor da Cassiano tocando. Eu coloquei os louvor da Cassiano bem de fogo, canela de fogo. De repente já manifestava lá e já mandava embora. Eu falei assim: ó, com licença, mas aqui não. Respeitou, foi lá para o outro lado lá e acabou. Tem coisas que na sua casa não cabe mais, não entra mais. E às vezes você vai deixando e as lepras vão aparecendo. E Deus trouxe eu e você aqui hoje para dizer o quê? Chega. Acabou. Nós temos que ser pessoas, quando alguém está dentro de casa e está doente, olha para mim, quando está doente, nós fazemos o quê? Deixamos a pessoa doente ou levamos para o médico? Já fomos e resolvemos. Então quando você vê alguma coisa que não está legal na tua casa, vai para cima. Coloca esse estalo sacerdotal no peito, carrega aqui a tua família e fala assim: não aceito, está repreendido em nome de Jesus Cristo. A minha casa, ela é ungida do Senhor. Por isso que a gente vai dar hoje para vocês esta botija de azeite, para você ungir a tua casa. Isso não é idolatria, isso é bíblico. Se o Senhor mandou lá em Êxodo 12, antes do povo sair do Egito, colocar sangue nos umbrais da porta, como fosse bloqueando a entrada do anjo da morte. Então se ele passava, olhava, via o sangue na porta, nos umbrais, não entrava, passava direto. Mas não adianta você ungir a tua casa e trazer tudo de novo para dentro. É hora, irmão, de botar a lepra para fora. Sai daqui. Minha casa é a primeira igreja. É a primeira igreja. Posso ouvir amém na igreja? Agora eu quero encerrar aqui com vocês. Vou te dar uma dica para a sua casa ser um lar abençoado. Vai ter lutas, mas é um lar abençoado. Salmo 101. Você quer abrir aí? Salmo 101. Você que está assistindo aí, deixa o teu comentário aí, dá um like aí para poder subir esse culto. Tem muita gente precisando. Verso 2. Quem cantou, diga amém. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei um coração sincero. Olha que interessante.
portas adentro em minha casa, terei o coração sincero. Integridade, caráter, não se começa na rua, começa em casa. Portas adentro, terei um coração o quê? Sincero. Integridade cristã começa dentro de casa. Fala assim, é dentro de casa. Olha o verso 3. Não porei na minha casa, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que desviam, e nada disto se pegará. Não vou colocar aos meus olhos aquilo que não presta. Não vou assistir aquilo que não é bênção. Minha casa não tem lepra. Minha casa é uma bênção. Minha casa é do Senhor. Dá um glória, dá um glória, dá um glória, dá um glória. Não vou olhar, fala assim, não vou olhar. Não vou olhar para aquilo que não presta. Vou olhar para o Senhor. Aborreço, ainda no verso 3, aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso me pegará. Aborreço o proceder dos que se desviam. Eu não vou ser contaminado por outros. Minha vida está diante do Senhor. Nada disso vai me apegar. Ou seja, nada vai me grudar. Nada, lepra não vai grudar. Diga, não vai grudar. Não vou me apegar o que não é de Deus. Fala. Fala assim, não vou me apegar o que não é de Deus. Fala assim, eu vou me apegar. Eu vou grudar naquilo que é do Senhor. Aleluia!